Fala galera, graça e paz, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo e hoje eu gostaria de contar para vocês uma parábola. Com certeza é a parábola mais conhecida de Jesus Cristo. É a parábola do filho pródigo. E você já ouviu vários sermões, já leu estudos sobre esta parábola, que é muito conhecida. Fala acerca de um jovem que certa vez tomou uma decisão de sair da casa do pai. Aquele jovem então chegou diante de seu pai e disse: pai, me dê a minha parte na herança. E esse pedido era algo altamente incomum para a época, afinal a herança era dividida somente na morte do pai. Só que aquele filho já tinha matado o pai em seu coração. O pai então não insiste para o filho ficar, o pai dá aquilo que o filho pede. E a palavra nos fala então que aquele jovem foi para uma terra muito distante. E naquela terra ele viveu de forma irresponsável. O texto nos diz que ele gastou tudo, absolutamente tudo. Tudo aquilo que o pai acumulou durante a sua vida, de muita labuta e com muito suor, aquele jovem gastou. Só que o texto também nos fala que em um certo momento veio uma grande crise sobre aquela região. E aquele jovem agora não tinha mais o auxílio de seu pai. Aquele jovem não tinha mais o socorro de seu pai. Aquele jovem não tinha mais a sua família para te dar suporte no momento da crise. E a situação ficou tão complicada para aquele jovem que ele arrumou um emprego, foi trabalhar com os porcos. E ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Ele chegou realmente no fundo do poço. Só que no versículo de número 17 algo me chama muita atenção, porque o texto nos diz que, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? O que me chama a atenção é o caído em si. Este jovem, quando ele chegou no fundo do poço, ele caiu em si e ele lembrou que na casa de seu pai os empregados têm comida de sobra. E aqui eu aprendo um ponto muito importante. Qual o legado que você tem deixado para a sua família? Qual o legado que você tem deixado para as pessoas que estão ao seu redor? Afinal, esse jovem, quando lembrou de seu pai, ele lembrou do amor, da forma como o seu pai tratava os empregados, da forma que o seu pai lidava com o próximo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é, o homem quando está fora de si, o homem ele vive na prática do pecado. O homem quando está fora de si, ele vive para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. O homem quando está fora de si, ele vive longe de Deus. Ele vive somente para aquilo que lhe apraz. Ele vive somente para satisfazer os desejos do seu coração. Mas quando o homem cai em si, ele se volta para Deus. Quando o homem cai em si, ele consegue entender que não há vida longe de Deus. Quando o homem cai em si, ele consegue entender que Cristo ele é o autor e consumador da nossa fé. E sem Jesus nós não somos absolutamente nada. E o texto nos fala então que aquele jovem ele decide voltar para casa e ele pega o caminho e ele agora está indo em direção à casa de seu pai. E de repente o jovem ele é surpreendido porque o seu pai o vê de longe. Não é o filho que vê o pai, mas é o pai que vê o filho. Eu imagino quanto que o pai desejou o retorno daquele filho. E a palavra nos fala então que o pai, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de graça, correu, abraçou o seu filho, o beijou, chamou os criados, mandou trazer roupas limpas, mandou trazer anel para colocar no seu dedo, mandou trazer sandálias para colocar em seus pés e disse: vamos comemorar, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Meu filho estava morto e ressuscitou. E o final dessa parábola é algo extraordinário. Nós podemos ver o quanto que Deus se alegra quando uma vida é restaurada. Então eu quero dizer para você, se porventura você se encontra fora de si, vivendo uma vida somente para satisfazer os prazeres da sua carne, eu quero dizer que quando você cair em si, você vai entender que não existe vida longe de Deus.
Que essa palavra possa ter edificado a sua vida, que você guarde ela no seu coração. E até a próxima. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.